Telespectadora manda beijo para César Tralli e ainda pede para tirar uma foto com a repórter que a estava entrevistando esta manhã no Bom Dia São Paulo, ao vivo. Ajudou a quebrar o gelo, né? Dia frio, foi divertido. Mas, até que ponto é saudável essa intimidade entre o público e os jornalistas, hein? Eu vou falar a respeito disso a partir de agora, mas antes eu te peço para dar um like nesse vídeo e também a sua inscrição no canal. Fechado? Então vamos lá. Era uma entrada ao vivo, né, durante o Bom Dia São Paulo, que eu assisto todas as manhãs, e o Bom Dia São Paulo estava ouvindo as pessoas na rua para falar sobre essa virada do tempo, essa frente fria que está chegando aí. E quando acontece alguma coisa assim, que não está no roteiro, que não está previsto, geralmente o repórter fica meio sem jeito, meio que numa saia justa. Mas nesse caso, a repórter Jéssica Rocha se saiu muito bem, teve presença de espírito. Ela falou: olha, o Tralli é no jornal hoje, agora é a Sabina e o Tiago, tá bom? Mas a gente vai deixar gravado para ele depois. Legal o que ela falou. A entrevistada ainda teve tempo de dizer assim: então, já eu quero tirar uma foto com você, vou ficar te esperando aqui, hein? Legal. Aí voltou para o estúdio e os apresentadores agradeceram, obviamente. O Thiago Schauer disse assim: muito bom esse carinho e o calor humano das pessoas que nos tratam muito bem nas ruas. Perfeito, Thiago. O Thiago sabe bem disso, mais até do que a Sabina, porque ele também trabalha como repórter. A Sabina fica mais no estúdio, hoje ela é uma apresentadora principal da Globo, aliás, excelente apresentadora. E o Tiago, além de apresentador, ele também é repórter, faz a previsão do tempo, então ele está mais em contato com as pessoas na rua. Ótimo, ótimo, ótimo. Quando é assim com alegria. O reconhecimento do público, que cada vez mais quer participar, quer dar a sua opinião, quer ter contato com os repórteres, quer ver se esses jornalistas que estão falando tão sério aí na televisão, se eles são de verdade ou se não passa de inteligência artificial. Precisa um pouco disso também, humanizar o jornalismo. E o público sempre quer estar pertinho e, se possível, fazer uma selfie, né? É algo tão mágico, pessoal, que até hoje tem gente na rua que lembra, vem conversar comigo, eu não conheço a pessoa, mas ela vem conversar comigo. Eu lembro de você da época da Fazenda. Outros dizem que lembram de mim da época do Hoje em Dia. E tem gente que lembra de mim da época que eu era repórter da Globo. Olha, agora, semana passada teve um que disse assim: você me entrevistou, era uma senhora, você me entrevistou quando você era lá repórter da Globo, você lembra? É difícil lembrar de tudo, mas ela me refrescou a memória e me elogiou, pediu uma selfie, eu achei super legal. Do que eu deduzo que a minha trajetória teve 3 fases, pelo menos, bastante distintas entre si, não é? Mas voltando à pauta principal que eu estou falando aqui, dessa intimidade do público com os apresentadores, com os repórteres, se isso de alguma forma pode atrapalhar, quero dizer que antigamente isso não era saudável. A redação não gostava. As emissoras de televisão procuravam evitar qualquer tipo de gesto, qualquer tipo de intimidade do repórter com as pessoas que ele estava entrevistando. E eu me tornei um especialista, com o passar do tempo, em quebrar esse gelo. Eu e principalmente o meu grande amigo Márcio Canuto. Ele sim, ele foi o rei disso aí. Mas eu também dei minha contribuição, né? A gente gostava de fazer o povo fala. Então eu pegava a equipe de reportagem e ia lá, no meu caso, para o Viaduto do Chá, para repercutir os jogos da rodada. Hoje tem a mesinha do SPTV, que eu gosto demais porque me lembra daquele tempo. É uma espécie de continuidade daquilo que a gente já fazia. Bom, então eu sou até suspeito para falar. Só é preocupante, pessoal, quando o repórter é xingado, ou ele é ameaçado, ou até assaltado ao vivo. Como aconteceu recentemente, vocês devem lembrar, passou um cara de bicicleta e quase levou o celular do repórter que estava entrando ao vivo ali na hora. As luzes e as câmeras na rua atraem muita gente
E não dá para ter certeza sobre as intenções, se tem alguém ali a fim de atrapalhar, tumultuar o ambiente. As equipes de reportagem formam o elo perfeito entre o telejornal e o seu público. E são o grande termômetro do país. E aí eu não estou falando só da meteorologia. Estou falando mais do termômetro da alegria ou da tristeza, do termômetro do humor ou do mau humor geral da nação naquele momento. A gente tem tantos motivos para se preocupar, ficar de mal com a vida, indignado com a política, com a violência, mas de repente é muito fundamental mesmo ouvir o povo. Antigamente a gente chamava de povo fala. Teve uma época que eu estava trabalhando na Globo, nós tínhamos um diretor, do Rio esse diretor, não vou falar o nome dele, até porque o cara é gente fina, né? Já está falecido. Mas esse diretor, naquele momento, deu a seguinte ordem para os repórteres: a partir de hoje o povo não fala mais, só off. Nem a gente, repórter, aparecia. Foi um período curto no Jornal Nacional, que durou ali, acho que 2 ou 3 meses no máximo, em que as matérias tinham 30 segundos, um minuto, 30 segundos ou 1 minuto, não mais do que isso, e a gente não colocava ninguém falando. Eu dizia assim, mas escuta, a gente está entrevistando aqui o delegado que contou toda a história do crime. O editor dizia, por ordens que vinham do Rio, a história dele é mais importante do que ele. Vamos contar em off, porque contando em off a gente deixa a matéria mais precisa. A gente achava estranho. Isso valia para qualquer um, inclusive para o povo. Foi um período que nós não tivemos mais povo fala, mas ainda bem que não demorou muito para a redação se dar conta, para esse diretor se dar conta de que isso, na verdade, não estava correto. A gente precisa estar perto do povo. O que vocês acham do que eu estou dizendo? Dê a sua opinião, escreva nos comentários, por favor. Ainda mais depois disso tudo que eu falei, eu quero ouvir a opinião de vocês. Ah, e outra, eu procuro responder a todo mundo, mesmo aqueles que porventura ofendem, falam bobagem. Eu procuro responder, mas eu não dou resposta padrão não, hein? Eu dou resposta personalizada. Vocês sabem, é só acompanhar e escrever aí. E dentro desse espírito alegre que foi o Bom Dia São Paulo de hoje, descobrimos que o César Tralli anda derretendo corações, hein, danado? Eu não tenho dúvidas em dizer que atualmente o Tralli é um dos jornalistas mais conceituados, mais respeitados e mais queridos da televisão brasileira. Te cuida, Tiziane Pinheiro. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.